Esdras 3, versículo 1 diz assim: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3: firmaram um altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Versículo 4: e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Agora, para terminar, versículo 6: desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Oremos, vamos fechar os olhos. Senhor, fale conosco nesta noite. Tira agora, Senhor, todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que impeça de nós sermos ministrados por esta palavra. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que ao abrir da minha boca a Tua palavra seja ela liberada com confiança. Fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela não é uma palavra solta. Fica até um pouquinho vago, né? Lê apenas 6 versículos de um capítulo, parece até isolado. Mas essa palavra, ela não está solta. Existe um contexto, existe um pano de fundo por detrás dela. Existe uma história por detrás dela. O povo de Israel estava recomeçando. E eu estava até comentando hoje cedo aqui na igreja, no culto, mesmo texto, como é difícil recomeçar algo na vida. Ainda mais depois de um problema, de uma tragédia, de um caos. Existem pessoas que elas não conseguem recomeçar. Aí a gente vê a importância da fé, aí a gente vê a importância da comunhão com Deus, comunhão com os irmãos da igreja. Porque existem tragédias que acontecem na nossa vida, que elas tiram o chão dos nossos pés. Esse povo, eles estavam voltando para a terra de Israel. E eles estavam voltando depois de 70 anos passados. E quando nós falamos de 70 anos nesta época aqui, existe um significado nisso. Significa que as primeiras pessoas, ou a primeira geração que foi levada para o cativeiro, que foi levado para esse cativeiro, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, no longo desses 70 anos, eles morreram. E quem estava lá eram os seus herdeiros, eram os seus filhos. Então os primeiros que foram levados, a maioria morreram por lá.
existia a promessa de retornarem, existia a promessa de recomeçar, mas muitos não viveram a promessa. Como é que pode receber a promessa, não viver a promessa? Ninguém pode impedir, guarde bem essa frase que eu vou dizer agora, ninguém pode impedir de você viver a promessa de Deus. Ninguém pode impedir a promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Ninguém. O diabo não pode impedir. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra invejosa pode impedir de nós vivermos as promessas de Deus. Porém, nós podemos sabotar as promessas de Deus na nossa vida. Nós podemos anular promessas de Deus na nossa vida e nós não vivemos a plenitude delas. E não é uma opinião minha, eu falo da Bíblia, e eu falo do exemplo de Moisés, que se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés, ele chegou a ver a terra de Canaã, a terra da promessa, mas Moisés não entrou na terra da promessa. Mas Deus não tinha jurado que ele entraria, mas por causa do próprio erro de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Então esse povo, muitos morreram no cativeiro sem viver a promessa de Deus. E por quê? Porque lá no cativeiro, ao invés de eles permanecerem lá de joelhos aos pés de Deus, buscando a Deus, se arrependendo, se convertendo, ao invés de eles se posicionarem, eles permaneceram afastados de Deus. Então a geração que estava lá era uma geração que estava afastada de Deus. A pior coisa que existe para um homem e para uma mulher é se afastar de Deus. E nós estamos vivendo uma época, uma geração, e é bíblico isso, é bíblico. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Esses últimos anos, os últimos períodos, os últimos tempos da igreja na terra, serão tempos onde nós vamos encontrar muitas pessoas, para não dizer a maioria das pessoas, afastadas de Deus, mornas na presença do Senhor. Sabe o que é o morno? É aquela pessoa que um dia já foi quente, um dia já orou, um dia já jejuou, um dia já fez a obra, um dia já esteve na igreja e de repente se afastou e esfriou e se distanciou de Deus. Nós estamos vivendo esse período, e quando eu digo nós, não estou dizendo Vale de Bênção, Brasilândia, isso daí não é exclusivo nosso, não. Existem muitas pessoas que já estiveram na presença de Deus, que já oraram muito mais do que oram hoje, que já clamaram muito mais do que clamam hoje, já fizeram muito mais, mas hoje esfriaram na presença de Deus. Essa geração aqui, que eu estou lendo para vocês, era de pessoas que estavam longe de Deus, mas eles queriam recomeçar. Só que é impossível recomeçar estando longe de Deus. Então, para eles recomeçarem, eles precisavam sair de cima do muro, se posicionarem, começarem a clamar a Deus, para que o recomeço pudesse vir sobre a vida deles. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Se alguém entrou aqui hoje longe, ou frio, ou distante, ou morno, nessa noite o Espírito Santo, Ele vai te visitar, Ele vai te alcançar, e nós seremos cheios e renovados da presença do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus e exaltar ao Senhor por isso. Aleluia! Sede de Deus, fome de Deus, desejo de Deus, desejo de orar,
Não estou dizendo orar por causa de problema. Não estou dizendo orar porque estourou uma bomba. Não estou dizendo orar porque tem alguém em casa doente. Não. É orar. É vida de oração. Queridos, eu coloquei lá, vamos orar às 3 da tarde. É um incentivo, irmãos, para eu orar mais, para você orar mais, para nós despertarmos para a oração. Que está entendendo, diga amém. Vida com Deus é uma vida de oração. Vida com Deus é uma vida de busca. Vida com Deus é uma vida de estar posicionado. Esse povo estava longe, eles queriam de Deus, o favor de Deus, eles queriam a bênção de Deus, mas não buscavam a Deus. Isso não é incoerente? Na minha opinião é incoerente. Eu quero que Deus faça na minha vida, mas você já orou? Não, não orei. Mas você, como que você quer que Deus faça na tua vida? Então Esdras trouxe essa geração, muita gente nova. Esdras, com certeza, de idade, era um dos mais velhos que estavam ali, experiente, tinha visto o templo, ele tinha passado 70 anos no cativeiro, e agora Esdras reúne o povo, e ele diz: vem cá, eu quero mostrar algo de Deus para vocês. E veio aquela multidão junto com Esdras. E Esdras chegou num lugar que era um terreno. Só que não era um terreno limpo, organizado. Era um terreno que parecia que tinha acontecido uma catástrofe, porque na verdade tinha acontecido uma catástrofe. Era um terreno onde existiam vários entulhos. Era um terreno onde um grande prédio tinha tombado, tinha caído. E Esdras começa a mostrar para aqueles homens, para aqueles jovens que estavam com ele: olha, está vendo isso daqui? Isso daqui era o lugar onde ficava o templo do Senhor. Aqui era o lugar onde nós adorávamos a Deus. Aqui era o lugar que todos os sábados nós vínhamos para cá para louvar o nome de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aqui era o lugar que às 3 horas da tarde, não coloquei 3 horas por acaso, 3 horas da tarde, o judeu ia para o templo orar. Lembra de Pedro e João? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, lá diz a hora nona. Hora nona significa 15 horas, 3 horas da tarde. E Esdras falou: aqui era onde nós orávamos. E quando a gente orava, Deus falava conosco. E quando a gente orava, nós sentíamos a presença de Deus. Como é bom orar, queridos. Como é bom você separar um período do seu dia para falar com Deus. Você sabia que quando você ora, Deus para todas as coisas do céu para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração. O Salmo 116 vai dizer: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha súplica, porquanto eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Você sabia que quando você ora, Deus te ouve? A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 18 que Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando você ora, quando você bate, quando você pede, Deus te ouve e Ele te responde. Eu quero profetizar que hoje ainda nessa noite haverá resposta de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, glorificando e exaltando a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Aleluia. Então Esdras falou: gente, aqui é o lugar que a gente orava. Ué, Esdras, mas só tem tudo? Agora tombou tudo. Os caldeus vieram e destruíram tudo. Mas não tem nada não. Nós vamos reconstruir um novo templo aqui nesse lugar. Nós vamos recomeçar. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E Esdras falou assim: mas eu quero mostrar algo mais especial para vocês.
vem aqui na frente. E quando eles foram lá na frente, era um espaço diferente de fato. Era um espaço que era chamado de lugar santo. Era um espaço onde existia uma pia. Era um lugar onde existia, a Bíblia vai chamar de mesa da propiciação. É uma palavra difícil, né? Propiciação. Era um lugar onde as pessoas levavam os seus animais, sacrifício. O sacerdote pegava os animais, entrava com eles por uma determinada porta, e lá atrás ele sacrificava esses animais em cima do altar. E quando eles sacrificavam, duas coisas aconteciam. Primeiro, eles agradeciam a Deus pelos bens, pelas bênçãos. E dois, os pecados eram perdoados. Posso ver um amém, queridos? Então eles faziam oferta naquele lugar. Esdras falou assim: aqui era onde ficava o altar do sacrifício. Era aqui que nós ofertávamos. E diz a Bíblia que o coração de todos, vamos no texto, vamos pegar a Bíblia de novo, o versículo de número 1, e um só homem, o coração deles, o coração de todos, estava unânime. Quando Esdras chamou aquele povo, todos entraram em concordância, o coração de todos era um só, não tinha divisão. Não tem como Deus honrar, irmãos, não tem como Deus prosperar algo quando tem divisão. Quem entendeu, diga amém. A igreja não cresce, não prospera. Quando tem divisão, quando o coração está dividido, não vai para frente. Se você está trabalhando num lugar e o teu coração está dividido, ora, pede para Deus tirar esse sentimento do teu coração, porque se o teu coração está inteiro, Deus honra, Deus abençoa, Deus prospera. Então todos estavam com um só coração. Daí vem o versículo de número 2: eles edificaram o altar de Deus. Antes de construir o templo, antes de reconstruir o templo, antes deles recomeçarem qualquer coisa, Esdras disse: nós vamos edificar um altar para Deus. E eu começo a entender que só existe recomeço se o nosso altar estiver edificado. Só existe recomeço se a nossa vida, porque hoje nós somos o altar de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Se a nossa vida estiver na presença do Senhor. Diz a Bíblia em 1 Reis capítulo 18, que quando Elias foi orar perante os profetas de Baal, diz a Bíblia que antes de orar, ele reconstruiu, ele consertou o altar que estava quebrado. Ele gastou mais tempo reformando o altar do que orando. Quando ele reformou o altar, ele orou e teve resposta imediata de Deus. Se nessa noite você se posicionar, se nessa noite você se colocar na posição que Deus quer que você se coloque, de homem e de mulher de Deus, o Senhor vai trazer resposta para a tua oração. O mesmo Deus de Elias, Ele vai te responder em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. Posso ouvir um amém, queridos? Altar não se constrói, você sabia disso? Altar se edifica. Altar não se compra pronto. Vou comprar um altar lá na Conde de Sarzeiras. Você não compra altar. Comprar pela internet um altar lá da China. Não, altar você não compra. Altar você edifica. Qual que é a diferença, pastor? É pedra a pedra. É passo a passo. Você sabia que vida com Deus é passo a passo? Você sabia que comunhão com Deus ela é adquirida? Não é no recorte, não é do dia para a noite. Ninguém alcança a vida com Deus do dia para a noite. Pode começar do dia para a noite, pode começar de um instante para o outro. Você pode até lembrar quando começou, e Ele vai aperfeiçoando dia a dia. Posso ver um amém, queridos?
Eles edificaram o altar, pedra a pedra, cada pedaço no seu devido lugar. Diz a Bíblia que todos os dias, sem falhar, todos os dias, eles estavam lá, levando as suas ofertas e adorando a Deus. Queridos, como Deus falou comigo nessa palavra. A nossa comunhão com Deus, ela é construída dia a dia. Não é só o domingo, não é só nesse culto que você vem participar. É bom que você venha participar, mas não é aqui que nós construímos uma vida com Deus. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus, mas construir vida com Deus é no dia a dia da nossa história. Posso ouvir um amém, queridos? É no dia a dia. Até porque a igreja não está aberta 24 horas. Até porque a igreja, essa igreja aqui, ela não está disponível para você entrar aqui para falar com Deus todos os dias da semana. Não tem. Quarta-feira, se você vier, vai estar fechado aqui. Sexta-feira, se você vier, vai estar só a cozinha funcionando. Aqui vai estar fechado. A nossa vida com Deus, nós não construímos aqui. Aqui pode ser um lugar bom para você dar o primeiro passo, para você aprender da palavra de Deus. Aqui é bom estar, é bom orar aqui. Mas a nossa vida com Deus é no dia a dia da nossa casa, é na nossa oração diária, é durante o dia, quando as propostas vêm para nós, quando o pecado bate na sua porta, quando as propostas chegam para você, é lá no seu dia a dia, é renunciando aquilo que desagrada a Deus, é você se afastar do caminho mau, para que as bênçãos de Deus, ela repouse para a tua vida. Deus nessa noite, Ele está dizendo para mim, para você, que é no dia a dia, é na nossa caminhada diária, que nós teremos experiências lindas e profundas na presença de Deus. Ande com Deus e você vai viver experiências novas na presença dEle. Você consegue aplaudir o Senhor e exaltar o nome de Deus nessa noite? Aleluia! É dia a dia, é dia a dia, é dia a dia, é na dedicação do dia a dia. Quantas vezes nós falamos com Deus? Quantas vezes nós oramos? Deixa eu te falar, orar só aqui na igreja é muito pouco, queridos. Posso ouvir um amém? Amém. Ler a Bíblia, só o trecho que eu li aqui, só o trecho que o obreiro lê na semana, ou que a pastora, que o pastor lê na semana, é pouco demais. Vida com Deus é você gastar tempo, é você se apaixonar pela palavra de Deus. Quanto tempo do dia nós dedicamos para ler um pouco a Bíblia? Quanto tempo do dia nós dedicamos para falar com Deus através da oração? Eu não concordo com a teologia dos muçulmanos, até porque eles não adoram o Deus que nós adoramos, eles adoram Alá. Mas o muçulmano, ele para 5 vezes por dia, todos os dias da semana, 5 vezes ele para tudo que está fazendo, ele dobra os teus joelhos e ele ora para Alá 5 vezes ao dia. Não é possível que nós que servimos a Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, não é possível que a gente não tenha interesse de parar o nosso dia e falar com Deus e clamar a Ele, porque quando nós oramos, Ele para tudo para ouvir o teu clamor e para responder às tuas súplicas. Aleluia! Você consegue dar um glória a Deus por isso? Você consegue aplaudir o Senhor? Aleluia! Não é possível. Se você chegar para uma criança dos judeus, uma criança de 12 anos, ele sabe a lei de Moisés inteira. Se você chegar para uma criança de 12 anos dos judeus
Eles conhecem todo o Antigo Testamento. Você sabia disso? Ah, pastor, é porque lá eles têm escola bíblica, é porque lá eles têm estudo teológico. Não, é porque lá os pais sentam todos os dias e eles ensinam aos seus filhos todos os dias a palavra de Deus. E nós, Esdras falou, nós vamos recomeçar, nós vamos reconstruir, nós vamos colocar todas as coisas no seu devido lugar, tudo vai ficar ajeitado. Só que nós só vamos conseguir se o nosso altar estiver consertado perante Deus. Sabe o que Esdras estava dizendo? Posicionamento. Chega um momento na nossa vida que parece que as coisas começam a fechar. Chega uma hora que fecha de um jeito que você tem que falar: Senhor, eis-me aqui, eu vou me posicionar, e a partir de hoje eu vou fazer diferente. Existe um momento, obreiros, que a gente precisa parar e falar: Deus, a partir de hoje pode contar comigo, Senhor, porque a partir de hoje eu vou fazer a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Igreja, existe um momento que nós devemos parar e falar assim: é hoje. A partir de hoje, isso daqui não faz mais parte da minha vida. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Posicionamento. A partir de hoje eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou sair dessa situação. A partir de hoje eu quero me posicionar. Deus, o que o Senhor quer de mim? E quando você fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quando você fala: Senhor, eu quero estar na tua presença, as obras de recomeço, elas começam a frutificar na tua vida. Esdras trouxe aquele povo para perto do altar, e não tinha altar ali, não tinha nem templo. E eles disseram: mas vai ser aqui mesmo que nós vamos recomeçar. Seria igual você chegar aqui, vou usar o mesmo exemplo que eu usei da manhã. É igual você chegar aqui amanhã ou terça-feira para o culto e as cadeiras estarem todas empilhadas e o altar tudo fora do lugar, e dá o horário 8 horas, eu falar: gente, vamos começar o culto, mas não está nada pronto ainda. Não tem problema, vamos começar do jeito que está. Porque se a gente for esperar a ocasião certinha para começar, a gente não começa. Posicionamento, irmãos, é um movimento constante. Vida com Deus não vem pronta, é um movimento constante. É um verbo que é conjugado no gerúndio. Vamos caminhando, e na caminhada Deus vai moldando as nossas vidas. Quando você levantou a sua mão e aceitou a Jesus, você lembra desse dia? 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, você lembra? Você lembra quando você se batizou? Ontem nós tivemos 3 aqui que batizaram. Ficaram prontos? Quem dera. Ontem foi um outro passo importante. Agora eles vão caminhando, e conforme nós vamos caminhando, Deus vai moldando as nossas vidas. Quando que a gente vai estar perfeito, pastor? Sabe quando? Quando a gente chegar lá na glória. Enquanto nós vivemos aqui, estamos sendo moldados e lapidados por Deus. Vamos errar e vamos acertar. Vamos consertar hoje.
Amanhã talvez nós vamos tropeçar, mas nós vamos levantar, e assim Deus vai nos moldando, e assim Deus vai nos lapidando, até nós tornarmos um vaso de honra na presença do Senhor. Dia a dia, passo a passo, você será moldado e lapidado pelo Senhor. Pastor, eu estou longe de ser perfeito, eu sei, queridos, eu também, mas nós estamos aqui caminhando, e é no caminho que Deus vai mostrando a vontade dEle, vai direcionando e vai nos capacitando para nós fazermos a obra dEle. Hoje se posicione, e uma linda obra será feita na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir, glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Aplaude o Senhor, querido. Eu não sei se você é ansioso igual eu, mas eu sou ansioso e eu gosto de ver as coisas rapidamente, apressadamente. Só que com Deus não chove para cima, né? É Deus que manda chuva. Então com Deus é do jeito dele, é no tempo dele, e é da forma dele. Quem entendeu, diga amém. Você simplesmente se posiciona, e Deus começa a moldar a tua vida. Se deixa ser moldado pelo Senhor. E como um vaso que é moldado pelo oleiro, é assim que fala, né? Pelo oleiro. O vaso vai sendo moldado, vai criando forma. Ele pega um barro totalmente sem forma, ele vai moldando, parece que não vai sair nada. De repente aquele vaso está pronto, cheio de marcas dos dedos do oleiro, cheio das digitais de Deus. E conforme você vai passando, você vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, a tal ponto que chegaram para Pedro e disseram: você é um deles, você parece com ele, você fala igual a ele, você andava com ele. Quando você está cheio de Deus, você se torna parecido com Jesus. Eu quero orar nessa noite. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento e fazer uma oração comigo agora. Você vai fechar os seus olhos, aí no seu lugar mesmo, em pé ou de joelhos. Mas essa oração que você fará nessa noite,